Estamos de volta com Sem Filtro e hoje conversamos com jornalista, advogado, professor, pesquisador e membro da Academia Maranhense de Letras, Benedito Buzar. Agradeço e destaco a participação dos jornalistas convidados no nosso formato online. Lembro que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais e agora também na NET Claro TV. Bom, vou fazer agora uma pergunta. Eu sei que o senhor gosta de falar de jornalismo, mas mais na sua trajetória aí no mundo literário. O senhor é autor de diversas memórias históricas, inclusive premiado por concursos artísticos e literários. E foi a partir desse envolvimento, então, com a literatura que o senhor se tornou membro e presidente da Academia Maranhense de Letras. Como é que o senhor avalia hoje o engajamento dos mais jovens neste universo das letras, da literatura? Olha, é uma coisa impressionante. Eu quando estava à frente da academia, nós fizemos um programa muito interessante, que me surpreendeu bastante, que se dizia que esses jovens hoje não queriam saber de literatura, não queriam saber de poesia, não queriam saber dessas coisas. Então nós fizemos uma programação chamada Academia Vai às Escolas, né? Em que reunia alguns acadêmicos, nós íamos já tinha um calendário previamente estabelecido com a Secretaria de Educação, para ir em três ou duas escolas por semana. E lá nós chegávamos, começávamos a falar, começávamos a provocar os meninos, e eu me surpreendi pela quantidade de garotos que fazem poesia, que se interessam pelos versos, que gostam de recitar, que mostram coisas que escreveram. Então, eu acho uma balela essa coisa de dizer que aqueles jovens não estão interessados hoje em literatura. Então, eu tiro, porque é uma prova eloquente essa que nós fizemos, mas eu tive que sair da academia da presidência, né? Com essa pandemia, tivemos que interromper essa programação. Mas, na academia, exatamente, uma das coisas que a academia tem que fazer, uma proposta dela, é essa. É exatamente chamar esse público jovem para dentro dela, e nós fizemos isso. Depois fizemos uma outra programação que a gente ia lá nessa escola, depois eles vinham à academia, né, para conhecer a academia, para debater o que eles queriam saber sobre a academia, quem era fulano de tal, quem era patrono, quem era, enfim. Isso realmente foi uma coisa que me encantou e me fascinou bastante, que eu realmente pensava que isso fosse uma... E não é. Os garotos de hoje também se interessam muito por literatura. Perfeito. Rafael, eu vou começar com você agora. Tá certo. Então, a minha pergunta é para o escritor, né? Como escritor, o senhor tem obras sobre períodos marcantes, como o Vitorianismo, Greve de 51, e são obras que toda pessoa que quer conhecer um pouco sobre política maranhense tem que conhecer essas obras. Obras também que lhe garantiram passaporte para a Academia Maranhense de Letras. E a minha pergunta é a seguinte: o senhor ainda tem um sonho de fazer novas publicações? Tenho e tenho muito material, Rafael. O que está me faltando é uma pessoa junto de mim para que entenda mais esse problema dessa internet aí, para me ajudar nisso, mas eu vou contratar uma pessoa para isso. Mas eu tenho muito material, estou selecionando esse material. Assim como eu fiz o vitorianismo, eu tenho uma sequência desse período. Eu tenho material para escrever sobre o sarneísmo, né? Que é muito mais longo, né? Porque são 50 anos que ele realmente mandou. O vitorianismo o Vitorino mandou 20, né? O Sarney mandou quase 50 anos aqui, né? Ele teve o comando político nas mãos. Mas é uma coisa que eu tenho, e de grandes biografias, né? De grandes entrevistas que eu fiz com os políticos do passado, né? Que hoje já estão desapareceram, mas eu tenho exatamente, eu guardo o material, não só ele inscrito, porque passei depois para o jornal, mas como eu tenho também eles ainda gravados, né? Eu fiz umas fitinhas, depois passei para um material maior, e o Joaquim Aigo já passou para meu nome, aquela outra online, sei lá, que é uma coisa que você, eu não sei nem os nomes, mas que está tudo guardado, né? Se vocês, eu até convido vocês um dia, se quiserem, ir na minha casa, está ali o meu, trabalha comigo ali, ele sabe, para ver o que eu tenho, o que eu vou deixar
para essas gerações aí que se quiserem, de material, porque eu encaderno tudo. Né? Eu guardo tudo que eu fiz na minha vida eu tenho guardado. Né? Sobretudo essa parte de jornal é toda encadernada. Onde eu escrevi jornal, o que eu escrevi em jornal, está tudo encadernado, que eu vou deixar aí para a posteridade, para quem quiser, né? Ser o herdeiro desse acervo, que eu acho que é um bom acervo para estudar de repente. Outro dia até teve uma professora da UEMA na minha casa, foi me procurar, levou uma porção de coisa para ela digitalizar, não sei o que, eu fico encantada. Mas é isso, eu gosto sempre de estar assim, minha casa vai sempre muita gente para me entrevistar e saber das coisas do passado, mas é isso aí. Isso. Bruna? Eu fico ouvindo o professor falar e eu lembro que ele tem muita, além de tudo, muita coisa, assim, e viveu muita coisa. O professor Buzar foi um deputado cassado em 1964. Então, assim, além de contar histórias de outros movimentos políticos, o senhor pensa em fazer um livro da sua própria biografia? Eu já fiz um livro que era sobre o meu pai, né? A história da minha família lá em Itapecuru. No tempo de Abdala era assim, que eu falei alguma coisa também sobre mim, né? Mas eu pretendo também deixar um livro sobre essa minha modesta história que eu tenho no Maranhão, e sobretudo a minha terra, que eu adoro demais, que eu não esqueço. Eu sou tarado por Itapecuru, onde eu nasci, né? Eu não deixo nunca de ir lá, né? Eu tenho um amor pela minha cidade terrível, né? Tive sexta-feira lá, fazia tempo que eu não ia lá, matei minhas saudades, porque quando estava bom eu ia quase semanalmente. Mas é isso. Mas eu já fiz livros até sobre a história da cidade de Itapecuru, uma história enfim, e outras coisas mais que eu tenho e que eu pretendo exatamente deixar aí para essas novas gerações. Uhum. Vou mudar um pouquinho de assunto agora, porque o professor ele trabalha com tantas coisas que eu quero puxar agora na área de ensino, tá? O senhor ocupou cargo de gestão em diferentes instituições, inclusive na UEMA, o senhor é professor titular da universidade, com uma contribuição significativa na parte da pesquisa e na docência. E nós hoje estamos vivendo um momento desafiador nas universidades públicas, ou seja, a gente tem poucos recursos e muitos projetos. Diante desse cenário atual, qual é o recado, a mensagem que o senhor dá para quem quer persistir e fazer qualidade na educação superior? Eu acho que quem quer dar qualidade ao ensino superior, né, que tem essa disposição, né, que precisa ter essa disposição de dar qualidade, o ensino a nível superior, não é só a nível superior, também que vem lá mais, precisa realmente ter essa disponibilidade, essa entrega, essa qualificação, esse esforço cada vez mais tenaz de aprimorar, de transformar realmente no estudo algo importante para o florescimento das novas gerações. Eu entendo assim, eu fui durante quase 30 anos professor da UEMA, ensinava, a minha cadeira era ciência política, coisa que eu gosto. Então eu tinha um prazer imenso, né? E os alunos gostavam porque eu procurava exatamente dinamizar as aulas com as coisas da política atual, com as coisas da política do passado. Eu sempre fazia exatamente isso. Isso sempre foi, até mesmo na universidade, eu sempre gostava exatamente de fazer. Olha, quando eu ensinava uma coisa, dava uma aula sobre um assunto de coisa, mas eu sempre puxava algo do passado em que pudesse exatamente ter um quadro real de que a política não é uma coisa, né, um sonho, uma quimera, uma ficção, né? A política tem uma definição. O que é a política? A política é essa coisa que nós vivemos, essa coisa que nós dependemos, essa coisa que realmente, pelo menos teoricamente, conduz a sociedade para frente. Uhum. Vamos fazer mais uma rodada? Bruna, com você. Nossa, eu fico pensando assim, Buzar é tanta coisa para perguntar, que a gente
se perde. Nós estamos assim, sempre juntos, eu e o Bruno aí no estado do mas Maranhão. sempre quando a gente vai conversar, a gente tem muita coisa para falar. Então, como eu perguntei sobre o seu mandato foi cassado quando você era deputado, eu queria que você Eu pudesse terminei falar nem falando, Bruno, terminei nem falando sobre a cassação, né? Pois é, porque eu perguntei sobre o livro, Isso. né? Se o senhor pretende contar essa história em livro. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, assim, do período de 64, da ditadura, com o período atual que a gente está vivendo, que a gente até falou que a imprensa tem tido ataques de censura também nesse período. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esse cenário de hoje. Eu entrei em política, era muito novo, tinha 22, 23 anos. Meu pai, estudava no Rio de Janeiro, né? Mas como eu gostava de política, lá vivia lá enfronhado, onde tinha coisa política no Rio de Janeiro eu ia. E eu já vinha com a cabeça feita para que meu pai me atendesse nessa vontade que eu tinha de ser deputado, né? Mas quando eu cheguei aqui tive uma grande decepção, né? Ele era prefeito de Itapecuruma, mas ele não queria de jeito nenhum. Ele achava que a experiência que ele tinha tido como prefeito de lá, já tinha sido prefeito 2 vezes, vereador e tal, ele não queria de jeito nenhum que eu entrasse. Mas eu terminei convencendo e fui político. Agora, só que ele era um homem conservador, né? Era um empresário, era um político enquadrado na política que se fazia naquela época do viturinismo e da oposição, né? Que a oposição era uma oposição guerrida, forte. Então, eu terminei entrando na política e terminei me elegendo lá praticamente só com a votação de Itapecuru, sem fraude, que naquela época se fazia muita fraude, mas felizmente minha eleição não foi fraudada. E eu vim então para a Assembleia, né, jovem, né, com ideias novas, tinha uma formação ideológica boa, né, já um cara de esquerda e tal. Não era comunista, mas era um cara que tinha esquerda. Então, na Assembleia, eu, Salvidino, pai do Flávio, né? Eu, por sinal, até pela amizade que eu fiz com o pai dele, eu terminei sendo padrinho dele, né? Padrinho do governador. E tinha Ricardo Mogé, né? E tinha mais um outro deputado. Mas éramos nós três, né? Era que fazíamos realmente movimentar essa Assembleia com coisas novas, com ideias novas, com propostas novas, com projetos novos. E isso aí realmente criou uma certa animosidade com o poder, com o governador que estava na época no poder. E quando veio a Revolução, que estava naquela fase daí vem a expressão do duro, né? E quem indica? Era o QI, quem indica? Não era o QI de hoje, né? Era quem indica. Então, o governo que estava no poder naquela época aproveitou, né, que foi perguntado quem é que se deve caçar o mandato aí, quais são os comunistas que tem aí na Assembleia. E foi dizer, os que era eu, Salvidino e Ricardo Mogé. Aí veio lá de cima, né, e terminaram o nosso mandato sendo caçado pela própria Assembleia, né? Naquela época, a Assembleia era imposta, né, era obrigada, né, os militares chegavam e olha, para caçar fulano. E eu terminei sendo caçado realmente nessa época, porque foi uma grande paixão que eu tive de não continuar o mandato. Eu esperava ir mais longe, mas depois com a cassação tive muitas outras oportunidades de voltar à política de novo, mas não quis mais. Preferia ficar como olheiro mesmo, como um observador da cena política, em que eu até hoje me mantenho. Né? Rafael? Rosa, diante de tantas paixões, né, que você revela para a gente, né, no jornalismo, a política, a docência, qual dessas paixões que o coração do Rosa hoje está batendo mais forte? Jornalismo. O jornalismo é o que mais realmente, é o que mais me atrai, é o que mais me comove, é o que mais me fascina, é o que mais me dedico. Às vezes eu quero até deixar de... Não adianta, né? Não adianta. Eu vou morrer jornalista mesmo e vou ficar, enquanto tiver algum jornal para eu escrever, eu vou ficar no jornal, tá entendendo? É o jornalismo que, Rafael, é que realmente me alimenta, né?
Professor. E tendo uma ajuda de Bruna, como ela tem no estado do Maranhão, lá, vou longe. Professor, vamos continuar então, já que o senhor gosta tanto de falar de jornalismo, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores sobre esse mercado de trabalho que hoje se reconfigurou, né? Então, eu penso nos alunos que estão saindo agora da universidade, no curso de comunicação, e observando essas redações cada vez mais enxutas, né? Com regimes de trabalho mais flexíveis. Como é que o senhor acha que essa mudança vai repercutir na profissão do jornalismo, nessa vontade de fazer jornalismo? Eu acho que esse pessoal que está hoje está saindo do jornalismo, se formando, vai ter dificuldades imensas se quiser seguir a carreira jornalística. E Bruna está aqui para dizer isso. Se você vê hoje a redação do Estado do Maranhão, você fica penalizado. Porque era uma redação que tinha praticamente 60 pessoas, né, trabalhando diariamente, e hoje você vê assim 5, 3, 4, 5, né? O jornal está saindo, não é mais um jornal diário, é um jornal que sai às terças, quintas e sábados, né? E é o melhor jornal do Maranhão, né? O Estado do Maranhão, né? Ainda é o jornal mais bem feito, que tem mais pessoas credenciadas, que tem mais, a equipe redacional é melhor. Agora imagina os outros, né? Também estão em situação difícil, né? Outro dia eu fui ver a redação do Imparcial hoje está praticamente em duas salas ou 3 salas de um prédio. Quando a redação do Imparcial, eu fui trabalhar no Imparcial, a redação do Imparcial era aquele prédio todo que tem na rua Afonso Pena, aquele prédio, que é o prédio mais bonito da cidade, que começa bem na Praça João Lisboa. Não sei se vocês estão lembrados. Ele é o mais bonito, imponente, que foi uma negociação que hoje é da prefeitura, a prefeitura que é a dona dela. Mas se você vê as redações hoje em dia, são carentes, estão pobres, estão sem figuras que realmente possam ser aproveitadas, né? Então eu não sei como essa turma nova vai se virar para poder viver de jornalismo, porque a situação está muito difícil. E a Bruna tem o privilégio de ter o professor como professor lá na redação ainda, né, Bruna? Sim, é uma honra trabalhar com o professor Buzar. Ele tem uma coluna no Alternativo, que é o caderno que eu edito. E assim, quando eu fui editar o Alternativo e eu tinha a honra de pegar textos do Buzar, nossa, você está entrando, você começa a editar, você tem uma pessoa que você admira, que é uma referência na pesquisa, que é uma pessoa que sempre você liga quando está precisando de alguma informação, algum livro, o professor Buzar, socorro, liga aqui, vem aqui, ele sempre tem um livro, ele sempre tem essa carta na manga. Então, assim, é uma honra aprender, a gente aprende sempre, aprendo lendo os textos dele, aprendo conversando com eles. Eu estou realmente muito feliz de estar participando com o entrevistado sendo o professor Buzar. A recíproca é verdadeira. Isso, mas infelizmente a gente tem que encerrar o programa de hoje. Eu quero agradecer a participação do jornalista, professor, pesquisador e membro da Academia Maranhense de Letras, Benedito Buzar, e dos jornalistas convidados no programa de hoje, Bruna Castelo Branco, jornalista do Estado do Maranhão, Rafael Marques, Prazer, jornalista da Prazer. TV UFMA. Professor, suas últimas considerações, por favor. Olha, foi um prazer enorme estar aqui, né? Há muito tempo que eu não participava de programa de televisão. Eu me lembro que eu já tive também um programa de televisão, já andei pela televisão, já fiz também um programa chamado, era TV Ribamar, era Maré Alta. Eu que comecei esse programa, era um programa de entrevista também, fazia esse papel que você está fazendo agora, né? Gostava imensamente disso. Era mais voltado também para a política, eu convidava sempre o entrevistador, o entrevistado, e mais 2 ou 3 pessoas que me ajudavam nesse propósito. Mas foi um prazer de novo voltar para ser entrevistado por uma pessoa como você, né, que é desembaraçada, que é versátil, que entende das coisas todas, e também esses 2 colegas aqui, Bruna, que eu conheço muito, e Rafael, que eu estou conhecendo agora. Mas eu estou à disposição de Bruna, já sabe, quando quer qualquer coisa, me telefona, eu volto, né? A gente está sempre em atividade. Rafael, um dia que quiser passear lá em casa, pode ir, pode ser que
Está à disposição dele Eu irei com certeza. um material. Ótimo, então. Você que é estudante de... Ele é estudante de Já jornalismo? não, jornalista, já jornalista. mestre, É mestre, é? É. Pô, eu estou diante de um mestre aqui, rapaz. O que é isso? Bom, ressalto Muito novamente. obrigado. Isso, ressalto novamente a participação dos jornalistas convidados. Quero agradecer a todos. E o programa fica por aqui e te espero na próxima edição. Até lá.